Suportai-vos uns aos outros. Muitas pessoas questionam traduções da Bíblia usando termos em português. Mas a Bíblia foi escrita em grego e hebraico. De fato, devemos observar a real tradução da palavra para saber o que estamos falando. Um destes textos que algumas pessoas imaginam errado é o texto: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O termo suportar é o conceito de sofrer ou auxiliar. Por exemplo, se eu digo, eu não suporto aquele arrogante. Nesse texto, o termo é a ideia de que você não aguenta o sofrimento que o indivíduo gera. Ou posso criar a frase: o técnico da IBM precisou do suporte técnico da Google, o que gera a ideia de auxiliar. Para isso, devemos saber qual é a palavra que foi usada em Efésios. Para isso, devemos saber que toda a palavra bíblica é numerada e a palavra suportar, contido no verso, tem o número G430. Aí vamos pegar todos os versos que têm a palavra com o número G430. E esta é a lista. Vamos então pegar a palavra na ordem dos versos. Mateus 17:17, Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. A palavra sofrerei é a que tem o número G430. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Trazei-mo. Novamente, a palavra sofrerei é a G430. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Trazei o teu filho. Também temos que aqui a palavra sofrerei é a G430. E nos fatigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. E até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. O termo suportamos é a G430. E no verso, o suportar tem o sentido de sofrer, aguentar. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Neste verso, o termo tolerar é o G430. Irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. O termo suporteis é G430 e define para que tais pessoas suportem a repreensão que Paulo estava dando. Querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. O termo sofreria é o termo G430. Espero que vocês suportem um pouco a minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. Tanto o termo suportem como paciente é o mesmo G430. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. O termo 430 é o sofrereis. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. O termo lágrimas é o termo G430. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. O termo suportarão é o termo G430 e envolve o fato de não aguentar a sã doutrina.
Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O termo suportem-se é o G430 e envolve o fato de que as pessoas com paciência, mansidão, é ligado a perdão, suporte ou resistam ao sofrimento do erro de cada um. Estes são todos os termos na Bíblia que refere a G430. O que mostra que o termo está relacionado a sofrer, resistir, aguentar o sofrimento. Ora, ao ler o texto, temos: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Temos que o verso está delimitando humildade, docilidade, paciência e amor e definindo suportar. Ora, os termos visam o suportar em estar relacionado em sofrer ou tolerar, principalmente por estar tão perto do termo paciente. Veja que todos os versos relacionam o termo tolerar, sofrer e nunca um suposto suporte de conhecimento anterior. Podemos ir mais profundamente e usar a tradução americana, e nela a palavra é tolerar. Visto que o inglês não tem a dualidade do termo suportar que ocorre em português. Se formos ao dicionário de grego, visto que a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego, temos G430, a voz média de G303 e G2192. Contrair-se, isto é, figurativamente, suportando, suportar, suportar, tolerar e sofrer. Ou seja, a base da palavra vem do radical contrair, ou seja, envolve a ideia de tolerar o sofrimento. Somente em línguas latinas modernas, o verso em Efésios poderia ter essa dualidade. Outros países, essa dualidade não existe. O termo suportar somente tem o sentido de tolerar. Dessa forma, temos claramente que o termo suportar em Efésios é para suportar no sentido de tolerar uns aos outros em amor.